VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. Disciplina Higiene Ocupacional. Analisar as condições de higiene e organização do ambiente de trabalho, avaliando os riscos ocupacionais para SST. Olá, estudantes, tudo bom? Meu nome é Rildo Duarte, eu sou professor e durante essas 2 semanas vamos estar estudando aqui sobre higiene ocupacional. Viemos aqui uma obra de construção para a gente tratar de algumas situações reais do que vocês estão vendo aí no nosso caderno. Tá? A higiene ocupacional nada mais é do que o estudo dos riscos ocupacionais e a forma de você controlá-los. Muitas vezes você não consegue eliminá-lo, mas se você minimizar ou pelo menos estagnar aquele risco, já é uma grande valia, já é um serviço que você está prestando. Então essa é a nossa função, de pelo menos controlar os riscos ocupacionais. E aí a gente tem a diferença de risco e perigo. O risco é a probabilidade da ocorrência, uma determinada lesão, uma determinada consequência desse risco. E o perigo é a certeza de um acidente maior. Por exemplo, aqui na betoneira, aqui a gente tem as partes móveis, que ela está protegida. Então há um risco, mas porém se ela não tivesse com essas proteções, haveria um perigo. Então era a certeza que a gente ia ter um acidente com uma lesão bem maior. E os riscos ocupacionais, eles são divididos basicamente em 5 grupos. Os riscos físicos, os químicos, os biológicos, os ergonômicos e os de acidente. Aqui na betoneira, por exemplo, a função do betoneiro, o operador de betoneira, você pode observar alguns riscos, por exemplo, o risco físico, o ruído. A betoneira, quando está em funcionamento, há a exposição do risco de ruído para o trabalhador. Por isso que, se você notar, haverá a utilização do equipamento de proteção individual, no tipo aí, um protetor auditivo. Ele também tem um risco de poeira, que é um risco químico. Os riscos de poeira são considerados riscos químicos. Na hora que ele está manipulando a areia, na hora que ele está manipulando o cimento, também vai haver essa exposição desse risco. Se você notar, ele vai estar utilizando também os protetores faciais, justamente para a questão desse risco. Nós temos os riscos biológicos, o terceiro grupo. Para essa atividade aqui, a gente não vai ter um risco biológico expondo esse trabalhador. O risco biológico, muitas vezes, você, técnico de segurança, não vai ter como dimensioná-lo, você não vai ter como avaliá-lo. A gente vai precisar da ajuda do pessoal da saúde ocupacional, da medicina, porque a gente não tem como detectar qual a diferença de um vírus para uma bactéria, para um protozoário. Então, você vai precisar da ajuda do pessoal da saúde. O quarto tipo de grupo que nós temos são os riscos ergonômicos, os riscos posturais. A ergonomia nada mais é do que a adequação do corpo, do meio ao corpo do trabalhador. Por exemplo, o betoneiro ele exerce algumas atividades que têm um esforço ergonômico, tem um risco ergonômico muito elevado. Por exemplo, na hora que ele vai estar transportando um saco de cimento. Esse saco de cimento tem 50 quilos, então ele vai ter que transportar do depósito até a betoneira, ele abre e joga dentro da betoneira. Então há esse esforço muito elevado. O quinto grupo de riscos que nós temos é o grupo de acidentes. Acidentes é o que a gente mais tem, por exemplo, aqui na indústria da construção civil. Um risco de eletricidade. Todo material elétrico energizado, há um risco de eletricidade. Então, por isso que é necessário que você tenha um aterramento adequado, que você tenha toda a instalação protegida para que não haja esse acidente. Risco de queda é outro risco de acidente que a gente encontra muito dentro da construção civil também. Aberturas de piso, que você pode ter também em construção civil, é outro grupo de acidentes. Os riscos físicos, químicos e biológicos, vocês vão encontrar dentro da NR15. Na NR15 vão descrever esses riscos, e esses riscos é que vão gerar a insalubridade se eles estiverem acima dos limites de tolerância. Os riscos ergonômicos vocês encontram basicamente dentro da NR17, que ele vai descrever. Ele descreve muito mais apenas 2 atividades, o pessoal de frente de caixa de supermercados e o pessoal de telemarketing, eles vão estar bem detalhados. Mas as outras atividades a gente vai tentar interagir, a gente vai tentar colocar aquilo ali na prática. O risco de acidente você não encontra uma norma específica.
O risco de acidente você vai encontrar ele dentro da NR18, Constituição Civil, por exemplo, onde estamos. Você vai encontrar ele dentro da NR23, questão de incêndios e explosões. Você encontra, basicamente, ele pulverizado em várias outras NRs. O risco de acidente ergonômico ele não gera insalubridade. E toda vez que a gente detecta um risco, a gente vai ter que passar por 3 etapas da avaliação desses riscos. A primeira é a antecipação. O que é a etapa de antecipação? Antes de iniciar essa atividade, o que é que deveria ser feito? O técnico de segurança deveria vir aqui, avaliar todos os riscos, analisar todos os riscos e quais os meios necessários para controlar esse risco. Após essa avaliação, aí sim ele pode liberar o funcionamento do maquinário. Isso serve para maquinário novo, isso serve para projeto novo, isso serve para mudança de layout. Então, é necessária essa etapa de antecipação. Uma das ferramentas que a gente usa muito é a análise preliminar de riscos, que você vai avaliar o risco por completo daquela atividade e todo o controle necessário para a execução daquela atividade. A segunda etapa é a etapa de reconhecimento de risco. É a etapa mais importante de toda a higiene ocupacional. Se você reconhece um risco errado, você vai avaliar um risco errado, você vai controlar um risco errado, você vai estar expondo o teu trabalhador a uma situação de risco, podendo causar uma lesão ou uma doença para ele. Então, a etapa de reconhecimento é a etapa primordial e necessária. A etapa de reconhecimento você só reconhece se você for ao local. Por exemplo, a gente vem aqui na Construção Civil e examina o trabalhador. Porque eu posso saber como é que o betoneiro, por exemplo, executa a atividade, mas eu não sei como é que funciona o ambiente desse betoneiro nosso aqui, por exemplo. A gente tem que observar as condições ambientais, a gente tem que observar a postura de trabalho, o ritmo de trabalho, para fazer um bom reconhecimento. Primeira coisa que a gente deve fazer no reconhecimento é determinar os riscos que ele está exposto. Por exemplo, o nosso betoneiro ele está exposto a um risco de ruído. Depois que a gente detecta o agente, a gente vai detectar a fonte. Qual é a fonte desse ruído? É justamente a máquina. É o motor que emite aquele ruído. Depois que a gente detecta a fonte, a gente tem que saber qual é o meio de propagação, por onde vai se propagar esse ruído. Porque muitas vezes, não só o operador da máquina vai estar exposto, quem está na vizinhança também vai estar exposto. Então, muitas vezes a gente fica observando apenas o operador e esquece quem está na vizinhança. Por exemplo, se tivesse um servente aqui próximo, ele também estaria exposto a esse ruído. Então, é necessário que eu saiba qual é o meio de propagação. Esse ruído se propaga como? Ele vai se propagar pelo ar. Então, não só o betoneiro ele vai estar exposto a esse risco, mas quem está na vizinhança dele também. É necessário também saber o tipo de exposição. Se é uma exposição contínua, se é uma exposição intermitente, se é uma exposição eventual. E isso aí, às vezes, a gente tem que observar ele trabalhando, muitas vezes cronometrando, analisando a atividade dele. Porque um risco contínuo e intermitente podem gerar insalubridade. Um risco eventual não vai gerar a insalubridade. É uma exposição esporádica, que uma vez ou outra perdida ele vai estar exposto e aí não gera a insalubridade. É necessário também observar possíveis danos à saúde do trabalhador. Quem vai nos informar isso é a medicina do trabalho. Por exemplo, por causa do ruído, ele pode ter uma perda auditiva, ele pode perder a audição, por isso que é necessário que a saúde tenha um controle através de exames periódicos, através de audiometria. Então isso a medicina passa para a gente também. Então são algumas dessas informações que você tem que ir a campo, você tem que observar em loco esse reconhecimento. O reconhecimento é a parte mais detalhada da higiene ocupacional que você precisa. E a terceira etapa e última que você vai ter da análise dos riscos é a avaliação dos riscos. E você vai ter que vir, e existem 2 tipos de avaliação. Existe a avaliação quantitativa e a avaliação qualitativa. Por exemplo, a avaliação quantitativa é que você quantifica o risco, você mensura o risco. O ruído aqui do trabalhador betoneiro, eu vou ter que vir aqui avaliá-lo. Ele vai me dizer quantos decibéis esse trabalhador está exposto. Isso aí vai ser necessário para a medida de controle na hora que você estiver determinando. A medida de controle vai partir das avaliações quantitativas que você executa. A segunda avaliação que você determina são as avaliações qualitativas. E só há necessidade de você determinar se há ou não agente no ambiente. Por exemplo, se aquele estivesse trabalhando no ambiente úmido, por exemplo, não precisava saber de quanto a umidade ele estava exposto. Era só saber se ele está exposto na atividade alagada ou encharcada, não precisaria quantificar. Quem vai determinar isso é a própria norma. A norma determina qual tipo de avaliação que você faz. Se é uma avaliação quantitativa, se é uma avaliação qualitativa.
Porém, tem algumas situações que vocês vão ter que quantificar. Por exemplo, o frio. O frio, quando está dentro de uma câmara, a norma pede apenas uma avaliação qualitativa. Se você tem que detectar se tem ou não agente naquele ambiente. Mas se eu não quantificar, se eu não souber quanto de frio ele está exposto, eu não posso determinar o controle necessário. Então, mesmo a norma pedindo que a gente faça uma avaliação qualitativa, você vai ter que quantificar o agente também. Então, observem dentro do NR15 nos seus anexos, que ele vai constar os riscos físicos, químicos e biológicos e os tipos de avaliações necessárias. Essas avaliações a norma não explica como faz, ela dá parâmetros, o que ela chama de limite de tolerância. Muitas vezes vocês vão ter que usar parâmetros externos, por exemplo, NHO da Fundacentro, normas de higiene ocupacional. Lá ele vai explicar, por exemplo, o ruído. Eu vou ter que fazer uma dosimetria com o trabalhador aqui que está operando a betoneira. Então a NHO ela vai explicar como eu faço essa avaliação. Porque a NR15 não explica, ela dá parâmetros, mas ela não explica. Calor também. Calor, a norma não diz como faz a medição de calor. Ela dá parâmetros de calor, mas ela não explica, então a gente vai ter que buscar NHO. Os limites de tolerância que estão lá na NR15 dessas avaliações são limites antigos, são limites já obsoletos. Então muitas vezes vocês vão ter que buscar parâmetros externos, parâmetros exteriores. Por exemplo, a CGH, que é um organismo norte-americano, porque os nossos parâmetros já estão bem ultrapassados. Então, muitas vezes a gente vai ter que pular um pouquinho das NRs para buscar parâmetros externos dessa parte aí. Então, essa terceira parte é a etapa de avaliação de riscos que nós temos por aí também. Então, as 3 etapas são de fundamental importância e uma vai buscar a outra. Se você falha numa, você vai falhar em todo o processo. A próxima etapa seria justamente a etapa de medidas de controle, que vai fazer parte da nossa segunda competência que nós vamos ver mais para frente. Som direto, Denis Ramos. Imagens, Camila Silva, William Oliver. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Ilustração, Isabela Oliveira. Edição, Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor, Hildo Duarte. Design educacional, David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Manuel Vanderlei. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em maio de 2015. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.